Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. São 150 dias, 150 salmos e pode ficar tranquilo que você vai conseguir assistir todos os salmos. Então, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário aqui, compartilhe com sua mãe, compartilhe com seu primo, compartilhe com sua prima, compartilhe com as pessoas da faculdade, com seus colegas de trabalho. Tenho certeza que eles serão muito abençoados através desses salmos, assim como eu estou sendo abençoado, assim como os meus amigos estão sendo abençoados. Essa semana tem sido uma semana muito interessante, que eu tenho escutado bastante feedback dos meus colegas de faculdade e de trabalho a respeito dos salmos, né? E eles têm compartilhado com seus familiares. Então, essa semana se inscreveu aqui, né, a Paula, que é a mãe do Portugal, e fiquei muito feliz em tê-la aqui com a gente, né, compartilhando, aprendendo e nos ensinando também. Então, seja bem-vinda, Paula, é um prazer te ter aqui. E hoje nós vamos compartilhar e entender um pouco mais a respeito do Salmo 49, que vai falar sobre a transitoriedade dos bens eternos. E quando eu estava lendo esse salmo, me veio uma pessoa em mente, e vocês vão entender o porquê. Essa pessoa fala muito sobre os bens da vida, sobre o tempo, sobre as oportunidades e como tudo é passageiro, né? Estamos falando de Salomão. E a sensação que eu tenho é que muitas das vezes nós realmente ficamos presos em bens materiais, em construir algo aqui na Terra de maneira que não seja esquecido. Nós queremos ser eternos aqui na Terra, nós almejamos por essa eternidade terrena. Quando Deus tem para nós uma eternidade divina, uma eternidade que não tem prazo de validade. Por que eu estou falando isso? Porque as coisas aqui na Terra, por mais real que elas sejam, por mais maravilhosas que elas sejam, as pessoas que vivem aqui, por mais maravilhosas que elas sejam, em algum momento elas serão esquecidas, porque todas as coisas passarão, apenas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. E Salomão, ele diz que no nosso coração existe um anseio pela eternidade. Então você quer ser eterno, inevitavelmente é algo que está em nós, porque nós fomos criados para sermos eternos. Então eu quero que a minha mãe seja eterna, que a minha noiva, minha esposa seja eterna, eu quero que meus amigos sejam eternos, eu quero que as pessoas que estão ao meu redor, o mundo, eu busco a eternidade. Acontece que muitas vezes nós buscamos a eternidade, nós buscamos ser significativos aqui na Terra em detrimento à eternidade que está no céu. Então nós abrimos mão das coisas que realmente são eternas por coisas passageiras que são aqui na Terra. E isso traz muita instabilidade para a gente. Porque se a política não está indo bem, parece que as nossas coisas eternas aqui na Terra já não vão se perpetuar por muito tempo. Se a educação não está indo bem, a gente também já perde. Se a economia não está indo bem, o país não está indo bem, se as nossas conquistas e ambições acadêmicas, né, não estão se concretizando como a gente gostaria, parece que a nossa eternidade está se findando. Então, a primeira coisa que a gente precisa almejar é buscar a eternidade em Deus. Não a eternidade de marcar um tempo aqui na Terra, de marcar uma estação aqui na Terra, porque isso vai passar. Mas nós precisamos buscar eternidade e coisas que estão em Deus, porque essas coisas que estão em Deus são verdadeiramente eternas. Então, por mais que o Michael Jackson, por exemplo, seja uma lenda, em algum momento as pessoas vão esquecer do Michael Jackson. Por mais que os filmes do Star Wars sejam maravilhosos e uma lenda, em algum momento as pessoas vão esquecer. Por mais que Billy Graham tenha sido um dos maiores evangelistas e o último grande evangelista do século XX, as pessoas vão se esquecer do Billy Graham. E as pessoas morrem. Então nós precisamos construir aqui na Terra algo que vai ser lembrado na eternidade, algo que vai ser algo que nós vamos viver no céu.
E isso me leva a pensar que as nossas atitudes agora, as nossas decisões já precisam ser decisões eternas. Cada decisão que nós tomamos, com quem nós vamos nos casar, com quais pessoas nós vamos entrar em acordo, nós precisamos tomar aonde nós vamos estudar, nós precisamos tomar essas decisões já hoje como se fossem decisões eternas. Porque nós estamos caminhando em direção à eternidade. E a eternidade é estar com Cristo Jesus. Então nós precisamos meditar, ter entendimento do que é eterno. O casamento, por exemplo, é eterno. Amar o nosso próximo é eterno. Amar o Senhor é eterno. E quantas vezes nós não amamos os nossos irmãos? Quantas vezes nós não somos fiéis àquela pessoa que nós prometemos, juramos fidelidade? A fidelidade é algo eterno, a bondade é algo eterno. Estar em Cristo Jesus é algo eterno. E nós precisamos muito nos alegrar nisso. Nós precisamos nos alegrar mais em estar em Cristo Jesus do que com o nosso cargo na faculdade, ou com o nosso cargo acadêmico, ou com o nosso cargo na empresa. Nós precisamos estar mais alegres em termos comunhão com Cristo e com os nossos irmãos do que com uma casa maravilhosa. Porque a casa é passageira, mas a comunhão com os nossos irmãos é eterna. E isso não é uma coisa em detrimento à outra. Você pode ter uma casa maravilhosa, você deve ter uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, mas o seu coração não deve olhar para essas coisas como se essas coisas fossem eternas, porque não são. Em algum momento você tem um trabalho incrível hoje, maravilhoso, mas em algum momento você vai se aposentar e outra pessoa vai assumir o seu lugar e talvez exerça o seu trabalho, as funções que exigem ali muito melhor que você. E as pessoas vão se esquecer de você. E entrarão pessoas nessa empresa que nem vão saber da sua existência. Então nós precisamos estar com os nossos olhos nas coisas que são verdadeiramente eternas. E o salmista ele diz, ouve isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os habitantes do mundo, quer humildes, quer nobres, tantos ricos como pobres. Minha boca falará com sabedoria, e a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os ouvidos para ouvir uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então ele já está trazendo que nós precisamos falar com sabedoria, meditar em nosso coração para termos entendimento e decifrar os enigmas da nossa vida através da harpa, através do som, através da música. Então existem enigmas em nós que nós precisamos decifrar. Então o que é eterno para você? Quando você olha para a sua vida hoje, quais são as coisas mais valiosas que você tem na sua vida hoje? São pessoas ou são coisas? Quais são as suas ambições? As suas ambições são em estar com alguém? Estar com um grupo de pessoas, seja sua mãe, seu pai? Ou sua ambição é viajar? O que não é ruim. Mas aonde essas coisas ocupam? Quais lugares essas coisas ocupam espaço, lugar na sua vida? E ele segue, por que terei medo nos dias da adversidade, quando me cercar a maldade dos meus perseguidores, que confiam em seus bens e se vangloriam em suas muitas riquezas? Nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão, nem por ele oferecer um resgate a Deus, pois a redenção da sua vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes para que continuasse a viver para sempre e não visse a sepultura. Então, os filhos de Corá estão dizendo que não importa o quão rico você seja, não importa a quantidade de terra que você tenha, não importa a quantidade de recursos, de matéria-prima, de inteligência, não importa. Você não é rico o suficiente para salvar o seu irmão da sepultura. Você não tem recurso suficiente para fazer isso. Ninguém tem, não importa quanto você tenha. E ele segue dizendo, sim, ele verá até os sábios morrerem. E todo tolo e insensato também deixarão os seus bens para os outros. No íntimo,
Pensam que suas casas são perpétuas e que suas habitações haverão de durar através das gerações. Dão os próprios nomes às suas terras. Mas o homem, embora honrado, não permanecerá para sempre. Ele não viverá para sempre, pelo contrário, ele é como os animais que morrem. Então, ele leva essa discussão para um outro lugar. Cara, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa incrível, você é um pai maravilhoso, você é uma mãe maravilhosa, mas você não vai viver para sempre. Não vai viver para sempre. Então, o que você está fazendo da sua vida hoje? Nesse breve instante, nesse breve momento que nós temos aqui na Terra, com pessoas específicas, o que você está fazendo? Como você está se relacionando com elas? Porque ele diz que nós vamos morrer como os animais morrem. Esse é o destino dos que confiam em si mesmo, a fim dos que se satisfazem com suas próprias palavras. Como ovelhas são levados ao Sheol, e a morte os pastoreia, e a morte os pastoreará pela manhã. Os justos triunfarão sobre eles, sua aparência se consumirá no Sheol, que será a sua morada. Mas Deus resgatará minha vida do poder da morte, pois ele me receberá. Então aqui nós temos um ponto. Nós temos algo, um contraponto à morte, que é Deus. O Deus que venceu a morte. E agora nós temos a oportunidade, estando em Deus, de vivermos essa eternidade. Não porque temos recursos para isso, mas porque Deus decidiu isso, Deus escolheu, Deus quer que seja assim. Então a nossa vida e a nossa morte estão nas mãos de Deus. Em Deus, nós temos uma vida aqui na Terra e uma vida eterna. Essa vida vai ser continuada eternamente diante dele. E em Deus, nós temos essa vida aqui na Terra, mas longe dele, aqui na Terra, nós não teremos uma continuidade. Pelo menos não sem dor, sem lágrimas, sem ranger de dentes. Que é quando ele aponta para o Sheol, que são as pessoas que não vão estar com ele no dito paraíso, né? Então ele segue dizendo: não temas quando alguém se enriquece, quando aumenta a glória da sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que ele, enquanto vivo, se considere feliz e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo, ele se juntará à geração de seus pais, e eles nunca mais verão a luz. Mas o homem, embora honrado, não permanecerá para sempre. Pelo contrário, ele é como os animais que morrem. Então a morte é o fim de todos. Todos precisam morrer. Todos vão morrer. Acontece que após a morte, nós temos duas opções. Duas opções que são definidas antes da morte. Entende que as suas decisões, as suas escolhas, os seus relacionamentos, o como você vai viver depois da sua morte, está muito relacionado às suas escolhas hoje? Então hoje você tem uma escolha, você tem um caminho, que é esse caminho de ser encontrado pelo Senhor. E você tem a outra opção, que é não ser encontrado pelo Senhor, que é não querer isso. Todos os dois caminhos são escolhas difíceis e você precisa fazer uma. Talvez, se você escolher o Senhor hoje, você vai ter que deixar de trabalhar em algum lugar, você vai ter que abandonar alguma prática, você vai ter que abandonar algum relacionamento. Você vai ter que mudar de cidade, ter que mudar de curso. E você não escolhendo o Senhor hoje, você vai perder a sua eternidade com o Senhor. E não tem coisa melhor. Não tem nada melhor do que você passar a eternidade tendo uma revelação de quem o Senhor é. Tendo uma revelação de quem Jesus é. Porque a vida eterna é essa, é conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido.
E isso é doce como mel, isso é bom, isso é agradável. E não tem nada mais valioso que isso, do que a eternidade com Jesus, porque a eternidade sem Jesus não funciona. A eternidade sem Jesus é choro, ranger de dentes. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Nos vemos no próximo salmo.